dia de ontem, dia 14, a Associação dos Ferroviários de Macaé completou 36 anos de atuação. Queria fazer essa saudação, esse registro aos guerreiros que mantêm sua organização, sua utopia, sua tarefa de construir as transformações que eles precisam e lutar pelos direitos dos, agora então, ex-ferroviários e seus familiares. Uma luta de longo tempo, de longa data, mas que ainda, apesar da idade das lideranças, mantém acesa a chama ideológica, a postura política, a clareza de lado. Queria dar esse abraço, fazer essa saudação à Associação dos Ferroviários. Um segundo ponto, registrar também como uma forma de reafirmar a necessidade de se fazer justiça em casos que ficam normalmente esquecidos pela própria justiça e também pela sociedade. O Yuri Alves Neves, que foi assassinado em 2012, grafiteiro, ele estava grafitando um muro no bairro ali dos Cavaleiros. Ontem tivemos a notícia, e foi noticiado também pelos meios de comunicação, que o Ministério Público denunciou à Justiça o empresário que deu os tiros nas costas do Yuri e atirou também em cima dos outros que estavam com ele. Foi indiciado, vai ser processado por homicídio qualificado e tentativa de triplo homicídio. Então, a Justiça agora precisa cumprir o seu papel para que essa morte não fique inconclusa, não fique em aberto, e as famílias sem terem respostas da Justiça. Então, a gente espera que a Justiça seja feita. Registro aqui minha total solidariedade à família e também disposição e vontade de ver a Justiça concluir todo esse processo que já faz um tempo de angústia e de falta de respostas para os familiares e para os amigos e todos que acompanharam aquela história, essa história que ainda não terminou, triste do Yuri, do jovem Yuri. E queria trazer como um ponto fundamental dessa fala, hoje em diversos pontos no Brasil e aqui em Macaé também, aqui em Macaé liderado pelo Sindicato dos Petroleiros, Sindipetro, estão acontecendo manifestações contrárias à aprovação ou à proposta do projeto de lei 4330, que está acontecendo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que há 10 anos estava paralisado, e agora, com essa onda conservadora e muitas das vezes de tentar fragilizar o processo institucional político brasileiro, a Câmara dos Deputados coloca na pauta, já está se discutindo de maneira rápida e avançada, eram 10 anos paralisados e agora em pelo menos 15 dias já estão querendo aprovar de vez o projeto de lei, e os sindicatos, os trabalhadores, os movimentos ligados aos trabalhadores têm apresentado as suas críticas e dito que o projeto das terceirizações, que é esse projeto de lei, ele fragiliza as relações de trabalho, ele aumenta a carga horária dos trabalhadores, ele diminui o tempo médio de emprego, de garantia de emprego dos trabalhadores brasileiros e, pior, ele precariza as condições de trabalho e possibilita mais acidentes. Aqui em frente à Petrobras hoje, o Sindicato dos Petroleiros está realizando ainda um ato desde o início do dia, fizeram um trancaço lá na porta da Petrobras, e a denúncia é porque esse projeto ele é claramente direcionado a favorecer os empresários, a favorecer os donos das empresas e não atender aos direitos dos trabalhadores. Ontem, eu tive notícia pelo deputado federal Alessandro Molon que foi conquistado ali um avanço muito simbólico, que pelo menos as empresas públicas e as empresas de economia mista não
estarão no projeto de lei. Eles conseguiram retirar do texto do projeto de lei as empresas públicas e as empresas de economia mista. Eu queria aqui só explicar, num exemplo prático aqui, para todo mundo entender o que significa isso. Por exemplo, uma escola particular, a atividade fim da escola é o ensino, a aula, é atender os alunos, é contratar seus professores, seus funcionários. A escola poderia, com essa aprovação da lei, terceirizar os professores. Ou seja, ela não teria a obrigação de arcar com os direitos trabalhistas dos seus professores, de garantir a assinatura na carteira do trabalho dos seus professores, seus educadores, e uma outra empresa com uma relação mais distante do trabalhador, com poucos funcionários, ela teria a responsabilidade de contratar, de garantir direitos e dar conta de atender a toda a necessidade daquela escola. Então, isso é um exemplo prático para todo mundo entender, mas efetivamente é isso que vai acontecer no Brasil afora, né, se esse projeto de lei passar dessa forma. As empresas vão terceirizar todo e qualquer serviço e os trabalhadores vão estar cada vez mais afastados da condição de se organizar, de lutar por direitos, de garantir melhorias e condições dignas de trabalho. Então, eu queria aqui fazer minha fala em apoio a todas as manifestações que estão acontecendo hoje no Brasil, né, minha posição contrária também ao projeto de lei 4330, e esperar, de fato, que os deputados que estão defendendo os trabalhadores, né, os deputados que têm clareza da gravidade que é o projeto 4330, que eles avancem na resistência lá no Congresso e que a máquina, o rolo compressor conservador da Câmara dos Deputados não precarize ainda mais a situação dos trabalhadores brasileiros. Só um outro registro nesse sentido: os últimos acidentes com mortes na indústria do petróleo foram de empresas terceirizadas da Petrobras. Então, que a gente perceba também que, além de tudo, é um projeto de lei que dá aos trabalhadores uma condição de risco também de morte na sua atividade de trabalho. O último assunto aqui, presidente, que eu queria registrar: na segunda-feira eu fui ao Rio de Janeiro participar de uma plenária em que tiveram compondo a mesa de discussão o deputado federal Alessandro Molon, o Leonardo Boff, escritor, filósofo, teólogo, o professor Cândido Mendes e outras lideranças de movimentos sociais, lideranças políticas também do Estado do Rio de Janeiro, para discutir a conjuntura política nacional, para discutir a consolidação das propostas e das bandeiras à esquerda, bandeiras sociais, bandeiras que precisam ser ainda encampadas pelos brasileiros e entendidas como avanços, e como nós enfrentamos toda essa onda de despolitização, de questionamento de tudo e de todos que tem acontecido no Brasil e que nós estamos vendo. Mas o mais importante ali, e foi um dia triste, que foi um dia faleceu o Eduardo Galeano, né, um dia muito triste para todos que estavam lá, inclusive fizemos lá uma homenagem a ele. É importante quando a gente vê a figura do Leonardo Boff, um senhor já de idade avançada, mas com muita clareza de sociedade, de postura, de consciência, de projeto de humanidade, né, e projeto político, né, e ele renova na fala dele toda a esperança na organização das pessoas, nas bandeiras populares, naqueles projetos políticos que agora a reforma política precisa tratar disso, que sejam projetos políticos pautados no direito coletivo, na organização coletiva e não nas figuras individuais, nas figuras de lideranças. Então, que a gente consiga inverter essa lógica. Mas, além disso tudo, eu queria aqui relembrar uma frase que foi muito citada, né, que todo mundo atribui ao Eduardo Galeano, mas é de um cineasta argentino, Fernando Birri, que diz que, porque uma das questões que foi discutido muito lá é a questão da utopia, né? E aí
Se pergunta para que serve a utopia. E aí a resposta é que a utopia é que nem o horizonte, né? Você dá um passo à frente, ela segue, ela se afasta um passo. Você dá 2 passos, ela se afasta 2 passos. Você dá 10 passos, ela se afasta mais 10 passos. Então, ela não serve para nada a não ser nos fazer continuar caminhando. Então, que a gente, vendo tudo acontecendo e vendo hoje as manifestações dos trabalhadores em defesa dos seus direitos e os 36 anos da Associação dos Ferroviários, com aqueles senhores que continuam firmes na luta, que a utopia continue seguindo e dando tom nas nossas lutas, na nossa tarefa de disputa política. Então, presidente, essas colaborações, e eu torço que a gente consiga avançar muito aqui em Macaé e não retroceder. Muito obrigado.